Há mais ou menos 4 anos atrás, eu peguei essa carteira de trabalho, joguei dentro de uma gaveta e jurei para mim mesmo que nunca mais eu ia usar isso aqui para nada. E depois de 4 anos, eu peguei ela de novo. E por que depois de 4 anos eu fui atrás dela? Só para eu ter certeza de que a escolha que eu fiz de largar o meu trabalho CLT e trabalhar como prestador de serviço, como PJ, foi a melhor escolha que eu tive. Para quem não me conhece, eu sou o Jackson, trabalho como editor de vídeo há 4 anos, desde que eu larguei a CLT, e eu tô aqui hoje para te contar como que foi a transição entre sair da CLT e passar a realmente trabalhar apenas com edição de vídeo, né? E eu já te adianto, não foi fácil, foi bem planejado, mas mesmo sendo planejado, muitas coisas saíram do meu controle. Teve muita dificuldade no começo até eu conseguir chegar hoje onde eu tô, com 2 clientes que me pagam um salário razoável e eu tenho um conforto, tenho a liberdade que eu queria e que a CLT não me trouxe. Ao contrário do que a gente vê muito pela internet, e eu sei bem isso porque quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, eu pesquisei muito, eu fui atrás de tudo quanto é tipo de conteúdo que vocês possam imaginar, e eu só via gente falando que é muito fácil trabalhar com edição, que eu ia ganhar um rio de dinheiro, que era só ter um portfólio bonitinho e tava tudo certo, e na realidade não foi isso que aconteceu. Eu acho que isso funciona sim, talvez funcione para quem é mais novo, para quem não tem família, para quem mora com os pais, talvez funcione assim, mas para quem já é mais velho, quando eu resolvi fazer essa transição, eu tava com mais ou menos 38 anos, agora eu tô com 41, então eu já tinha família, eu estava saindo de um casamento, então eu tinha essa transição de estar muito tempo casado e agora estar vivendo sozinho, e era só eu e meu filho, então eu tinha muita responsabilidade, tinha aluguel para pagar, conta para pagar, tinha uma família para sustentar, e eu não podia simplesmente achar que qualquer promessa que esses coach doido da internet estava falando que ia ser 100% certeza e ia dar tudo certo. Então eu me planejei para sair. Eu primeiro fui realmente estudar edição, eu passei mais ou menos 1 ano estudando, até achar que o meu nível de edição ele era um nível aceitável, e depois disso eu comecei a pesquisar como que eu ia ganhar dinheiro com edição, porque você pode ser o editor, cara, assim, de técnica mais fantástica, mais apurada, sabe, de conhecer todas as transições, de conhecer todos os efeitos, dominar o After Effects, dominar Illustrator, dominar o Premiere, mas se você não souber vender isso, de nada adianta. Então eu fui pesquisar sobre isso e eu acabei comprando um curso de um cara que não prometia que ia ganhar 10 mil reais por mês, não prometia que ia ser fácil, muito pelo contrário, ele falava que era um caminho árduo a seguir, mas que era possível. Então o que eu fiz? Enquanto era CLT, eu comecei a fazer muita hora extra para levantar uma grana e eu comecei a guardar esse dinheiro. Eu calculei mais ou menos o quanto eu ia precisar para ter 6 meses do meu custo de vida guardado, e depois que eu estava com esses 6 meses guardado, eu comuniquei à empresa que eu ia sair, eles me pediram um tempo para sair. Foi mais ou menos uns 4 ou 5 meses até que eles conseguissem treinar alguém para ficar no meu lugar, para eu poder sair da empresa. E então foi mais ou menos 1 ano que eu tive ali entre tomar a decisão de viver de edição até eu realmente sair da empresa onde eu estava. Só que o que aconteceu? Eu calculei 6 meses, eu guardei esse dinheiro, né? E antes de eu sair, eu já estava trabalhando como editor. Os 2 últimos meses que eu estava trabalhando como CLT, eu já estava trabalhando como um editor de vídeo, né? Eu estava dentro do curso ainda, desse rapaz que eu comprei, e aí lá dentro do curso eu comprei uma mentoria para ter um acompanhamento mais de perto ali, para me ajudar a tomar as decisões corretas. E nesses 3 últimos meses que eu estava na empresa, eu fechei o meu primeiro cliente. Já tinha feito um monte de freela, mas assim, o primeiro cliente que eu fechei realmente fixo, que me pagou um dinheiro legal, ele estava me pagando 2 mil reais. E aí o que aconteceu? Na verdade, esse cliente eu fechei ele mais ou menos uns 6 meses antes de sair da empresa. E aí eu estava trabalhando com esse rapaz, aí eu saí da empresa, eu trabalhava com ele, fazia alguns freelas, que eu acho que essa é a melhor estratégia que você pode ter, é ter um cliente fixo, que vai te pagar um salário ali, que você vai ser muito próximo de um CLT, lógico.
sem os benefícios de um CLT, mas também sem as cobranças de um CLT. Mas você sabe que você vai receber um valor todo mês ali. E aí complementar com o freela. Então sempre trabalhei dessa forma, que ainda assim é o que eu trabalho hoje. Então eu estava trabalhando com esse rapaz, já fazia uns 6 meses, acho que até um pouco mais, saí da empresa e aí 2 meses, um mês depois, acho que um mês depois que eu saí da empresa, esse cara me chamou e falou que ele ia fazer uma viagem, ele ia para fora do país e não ia precisar mais do meu trabalho. E aí eu já tive o primeiro choque de realidade assim que eu saí da empresa, que era, cara, agora eu tô por minha conta e eu não tenho mais essa renda, então eu tive que correr atrás. Não foi fácil, foi o primeiro baque que eu tomei, e aí eu comecei a fazer um monte de freela, né? Mas assim, era R$50 aqui, R$100 ali, 200 lá, e chegava no final do mês, não bancava o meu custo de vida. Essa que é a realidade. E aí, o dinheiro que eu tinha de 6 meses acabou em 3. Em 3 meses, assim, já tinha ido dinheiro. E eu ainda não tinha conseguido um cliente bom ainda. Ainda estava com um monte de freela. E aí, o que eu fiz? Todas as técnicas que eu aprendi dentro da mentoria, quando eu estava dentro da mentoria, eu comecei a aplicar. Eu revi o meu portfólio, eu refiz o meu portfólio, eu falava com 10, 15 pessoas por dia, eu passei a falar com 40, 50 pessoas por dia. Então foi um período assim de prospecção ativa gigantesco. Era um não atrás do outro. Já tenho editor, não preciso, não tenho renda para bancar isso, não acho que é tão importante. Então assim, foi um período que eu até comecei a me questionar se era realmente, se eu tinha tomado a decisão certa. Porque é muito complicado, você tem que ter uma cabeça muito focada naquilo que você quer. Você tem que ter um objetivo realmente muito forte para você se manter nisso, porque é muito frustrante você falar com 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas e você não conseguir fechar um trabalho bom. Porque não é que eu não fechava trabalho, falava com 50 pessoas e eu vendia, sei lá, para 10. Mas não era o público certo que eu estava conversando, não era o cliente ideal, eu não conseguia chegar no cliente ideal. Para quem acha que é fácil chegar no cliente ideal, cara, não é fácil. Por que não é fácil? Porque você vai no Instagram, você nunca vai falar com o expert, você vai falar com o social media dele, você vai falar com o gestor de alguma coisa, gestor de projeto, gestor de tráfego, você nunca vai falar com o expert. É muito difícil chegar nesses caras, é muito difícil. Hoje eu trabalho com 2 clientes que me pagam muito bem e eu consegui conhecer um pessoalmente, que foi há 15 dias atrás, uma confraternização, mas até então eu já estava trabalhando com ele há mais de 1 ano e eu nunca tinha falado com ele, nem por mensagem. Eu falava com o gestor de projeto. A outra eu já estou trabalhando há quase 1 ano e eu nunca falei com ela nem por mensagem. Eu já falei com a editora-chefe, eu já falei com o gestor de projeto, eu já falei com praticamente toda a equipe, mas eu nunca falei com quem realmente paga o meu salário. Então é muito difícil chegar nessas pessoas. Para quem acredita que eu vou mandar mensagem no Instagram do fulano e vou negociar com ele, cara, não vai. É muito difícil você chegar em quem realmente contrata, quem realmente assina a folha de pagamento. Então eu passei 1 ano, mais ou menos, vivendo assim na incerteza. Mas foi meu primeiro ano como editor de vídeo, foi muito difícil, foi muito complicado, real. E aí quando foi que teve realmente uma mudança? No segundo ano, no início do segundo ano, quando a agência de Direct Response entrou em contato comigo e aí eu comecei a trabalhar com eles e aí foi quando eu dei a primeira respirada. Era um salário de R$4.500, né? E aí já era uma boa renda, principalmente para quem estava ganhando, sei lá, R$1.200, R$1.500. Então aí realmente deu uma aliviada, foi 3 meses que eu trabalhei com eles e aí depois de 3 meses eu resolvi sair. Eu saí e até já contei essa história aqui, vou deixar o card aqui ou aqui, enfim, em algum lugar vai estar aí. Mas aí depois de 3 meses eu resolvi parar de trabalhar com eles por conta de, enfim, a filosofia de trabalho deles não batia com a minha. E aí eu consegui trabalhar com esse cliente que eu tô hoje. Foi no início do segundo ano, a gente já tá aí há, sei lá, 1 ano e meio já trabalhando juntos.
Então aí realmente eu comecei a não ganhar tão bem, mas eu tinha ali, acho que o primeiro acordo que a gente fez, o primeiro contrato que a gente fez foi R$2.500, então ali já deu uma aliviada, porque aí eu trabalhava com ele e fazia freela, complementava, aí minha renda já estava na casa dos 5.000 ali, 5 e pouquinho, aí já me deu uma tranquilidade muito boa. E depois na sequência já veio uma outra cliente que chegou até mim, e aí são mais 4.000, 4 e pouco todo mês deles, então hoje não, já há alguns meses, tá na casa dos R$8.000 aí, então tá tranquilo. Mas a transição, ela foi bem complicada, não por falta de estratégia, não por falta de planejamento, mas a execução foi muito difícil, porque você chega em um momento que você tem 2 empregos. O que acontecia comigo? Eu tinha um emprego CLT, era das 9 da manhã às 7 da noite. E aí eu saía do CLT às 7, eu trazia trabalho para casa, eu vinha com o celular da empresa para casa, eu vinha com o computador da empresa para casa, então eu tinha que dar suporte para motorista, eu tinha que dar suporte para cliente, eu tinha que dar suporte para não sei quem. Então eu trabalhava esse período dentro da empresa e fora da empresa eu continuava trabalhando, só que sem receber. Era um cargo de confiança, era cargo disso, não sei o que, enfim, é exploração. CLT é exploração. Então, o que eu fazia? Eu saía da empresa às 7, vinha para casa, das 7 até umas 9 era o tempo que eu me dedicava pro meu filho, era o tempo que eu ia fazer a janta, acompanhar as coisas que ele fez na escola, era o tempo que eu dava atenção para ele, e aí das 9 até uma meia-noite eu ia estudar. Eu ia assistir as aulas do curso, eu ia editar, eu ia atrás das coisas. E aí o que eu fazia? Da meia-noite até 1h da manhã, eu procurava no Insta e tal, perfis que eu podia entrar em contato. Então eu ficava ali até 1h da manhã mais ou menos, montando uma lista de possíveis clientes que eu ia mandar mensagem. Depois da 1 e pouquinho eu ia dormir, acordava às 5h30 da manhã, e aí o que eu fazia? Todos aqueles perfis que eu tinha deixado separado, eu entrava em cada um deles e ia mandar uma mensagem. E mensagem não era uma mensagem aleatória para todo mundo, era uma mensagem personalizada. Então eu entrava no perfil do cara, sei lá, se o cara tava falando de carro, eu ia lá e falava, pô, assisti seu vídeo tal, gostei, me identifiquei com você, trabalho bacana, vi que você já tem uma edição que tá um pouco acima da média, sei lá, puxava a conversa com o cara e tentava de alguma forma ali que chamar atenção para ele me responder. E aí quando ele me respondia, aí eu desenrolava pro lado de vender. Então era uma jornada dupla, porque eu trabalhava até às 7, das 7 até às 9 eu era pai, das 9 até a 1 da manhã era trabalho, e eu acordava às 5 e pouquinho e já começava a trabalhar de novo. Quando eu comecei a trabalhar com esse primeiro cliente meu, que eu estava trabalhando ainda como CLT, eu fazia o meu trabalho de CLT, chegava em casa e eu já não assistia mais as aulas do curso, eu já tinha assistido tudo, aí eu fazia o trabalho de edição para esse meu cliente. Quando finalizava esse trabalho de edição, eu separava os perfis que eu ia fazer prospecção no outro dia. E aí tinha um pequeno detalhe que me ajudou muito nesse processo. Como eu era líder e eu trabalhava próximo da minha casa, eu tinha a liberdade de sair da empresa em qualquer horário. Então, às vezes eu entrava em contato com alguém, essa pessoa me respondia, pô, Jacques, a gente pode marcar uma reunião para 3 horas da tarde? Cara, eu marcava a reunião para 3 horas da tarde, só que 3 horas da tarde eu estava ainda trabalhando, era dentro do meu horário de trabalho. Então o que eu fazia? Chamava o pessoal, vou ter que dar uma saída rapidinho, vou ter que resolver um problema, já volto. Vinha na minha casa, fazia a reunião com o cliente, voltava para o trabalho. Então eu tinha essa flexibilidade de conseguir negociar dentro do horário comercial, porque as pessoas que eu entrava em contato, elas não sabiam que eu estava trabalhando como CLT, eu me vendia como editor de vídeo. Então, como editor de vídeo, eu tinha que estar editando e não dentro de uma transportadora, né? Então, foi muito complicado, foi um período que eu tive 2 empregos, é muito difícil sustentar isso, é muito difícil, é muito cansativo. Não tinha descanso, sábado, domingo, porque sábado e domingo tudo que eu tinha de edição atrasada eu matava nesses 2 dias, prospecção, eu tentava adiantar o máximo que eu podia,
nesses 2 dias, então não tinha dia de folga. E depois, quando eu saí, que aí eu tinha muito mais tempo, aí sim, aí foi mais tranquilo, só que aí entrou a questão de eu perder o cliente que me pagava melhor, assim, né? E aí foi meio desesperador, porque dinheiro acaba muito rápido, muito rápido. E você precisa ter uma cabeça muito boa para não desistir. É muito complicado. E outra questão que também me pegou nesse tempo é as pessoas em volta de mim. As pessoas em volta de mim, elas começaram a falar, cara, você é louco, por que você vai sair? Pô, você tá tanto tempo trabalhando para chegar no cargo que você tá hoje, para agora você jogar tudo pro alto e começar de novo. Então, além de ser difícil de você executar, além de ser difícil você guardar dinheiro, além de ser muito difícil você conseguir falar com as pessoas que vão poder te pagar um bom salário, você ainda tem a questão de conseguir suportar essas críticas. Porque a pessoa não está te criticando por mal, a pessoa não está falando para você desistir daquilo que você quer por mal, é porque ela quer o seu bem e ela sabe o quanto isso é arriscado. Viver de internet, viver de prestação de serviço, de edição de vídeo, de copy, de gestão de tráfego, como social media, isso é muito difícil. Não é para todo mundo, não é para todo mundo. Então, se você está numa situação como eu estava, de ser um pai de família, pense muito no que você vai fazer, seja qualquer profissão que você escolher, pense muito. Faça um planejamento financeiro, tenha assim, muito certo o seu custo de vida, guarde pelo menos 6 meses, mas cara, não faça igual eu, de guardar 6 meses assim, certinho. Não, guarde 6 meses com folga. Se possível, guarde 1 ano. Porque se acontecer qualquer imprevisto, como aconteceu comigo, cara, você não vai passar perto. Por várias vezes eu pensei em desistir, mas assim, eu entregava na mão de Deus e Deus foi muito bom comigo ao longo desse período, porque todas as vezes que realmente apertava, acontecia alguma coisa que vinha algum cliente muito bom e fazia aquele mês, sabe? Sim, vinha um cara com uma demanda e, pô, R$2.000. O cara passava o orçamento, o cara fechava e eu falava, pô, mais um mês que eu vou conseguir passar o mês apertado, mas eu vou conseguir passar o mês. Então, se eu puder dar uma dica para quem tá começando hoje, claro, isso, tô falando aqui, um cara de 30, 40 anos, casado, com família, com responsabilidades. Se você é essa pessoa igual eu era, igual eu sou hoje, porque eu ainda sou essa pessoa, planeje muito bem a sua vida financeira e não dê tiro no escuro, cara. Não coloque sua família em risco, não é fácil. Se planeje muito bem, guarde dinheiro, comece a editar antes, se prepara, porque, cara, hoje você não está brigando só com outros editores pelo mercado. Hoje tem IA fazendo, assim, trabalho básico de edição, faz muito bem. Então, se prepare para entrar no mercado, faça muito network, converse com o máximo de pessoas que você conseguir. E quando eu falo conversar, não é conversar com outros editores, não. Você vai conversar com outros editores, você vai aprender parte técnica, você vai aprender o que você está aprendendo aqui comigo, como é que é a vida de um editor e tudo mais. Mas não é o editor que vai te dar dinheiro. Então, faça contato com um gestor de tráfego, eu já peguei muito trabalho com gestor de tráfego. Faça contato com social media, eu já peguei muito trabalho com social media. Faça contato com gestores de projeto. Gestor de projeto é o cara que faz o lançamento junto com o expert, é o cara que está por trás de tudo. É como se fosse o gerente de uma loja, de uma fábrica, é o cara que faz a coisa funcionar. Os 2 clientes que eu tenho hoje, eu fechei com gestores de projeto. Os 2, gestores de projeto, os caras que eu tenho mais contato e hoje é quem põe mais dinheiro no meu bolso. É difícil achar, mas quando você começar a fazer contato com essas pessoas, assim, você vai ter o melhor da edição de vídeo, aí vai ficar muito tranquilo. E olha só para você ver que engraçado, né? Esses 2 clientes que eu tenho, não fui eu que cheguei até eles, eles que vieram até mim. Aquele período que o meu cliente saiu, que eu fiquei mandando mensagem assim, entrando em contato com todo mundo mesmo, 50, 70, 80 mensagens por dia, eu não colhi os frutos ali naquela hora, eu fui colher meses depois. Meses depois, alguém estava precisando de um editor de vídeo, alguém lembrou da mensagem que eu tinha mandado, alguém me indicou, eu não sei quem é, mas alguém me indicou e aí eu fechei com um, passou 2 meses eu fechei com outro e aí esse ano foi o ano assim mais tranquilo para mim,
dos últimos 4 anos, desde que eu comecei até agora, dá mais ou menos uns 4 anos. E esse ano foi o ano mais tranquilo, mas foi o ano que eu estava colhendo os frutos do ano anterior, dos anos anteriores, onde eu passei um perrengue do caramba. Agora, se você é um moleque mais novo, se você mora com seu pai e com a sua mãe, cara, vai estudar inglês, vai estudar edição de vídeo, carca a cara fazer prospecção, carca a cara fazer um portfólio muito bom e vai ser feliz, cara, porque você não vai se estressar com nada e é só felicidade, cara. Já começa de agora já. Ah, faz o inglês, por que você tá falando pra fazer o inglês já? Cara, não atende ninguém no Brasil não, vai atender gente fora do Brasil que você vai ganhar 4, 5 vezes mais aí. Multiplica o que eu ganho por 4, por 5, que é o valor do dólar aí, é o que você vai colocar na sua carteira todo mês, beleza? Espero que tenha ajudado de alguma maneira aí, e se você tem alguma coisa para acrescentar, se você está fazendo essa transição, se você já fez essa transição, se você passou algum perrengue, conta pra gente aí nos comentários. Eu tento responder todo mundo, nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas eu tento responder todo mundo, mas eu leio tudo que vocês mandam para mim, tudo que vocês mandam, todos os comentários eu leio, e alguns deles acabam virando vídeo. Esse de transição, um rapaz me chamou lá no Instagram, ele já tinha comentado no YouTube, ele me chamou no Instagram, perguntou, falou, pô Jacques, eu tô tentando fazer a transição, só que eu sou casado, né, e pô, eu vi que a sua história é meio parecida com a minha, como é que foi? Eu fiz um resumo para ele lá, mais ou menos, que é mais ou menos o resumo que eu tô fazendo aqui para vocês, mas é isso. Deixa seu like aí, me segue e tamo junto. Até a próxima.